E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de limites, para continuarmos o estudo de limites da função polinomial no infinito, beleza? Se liga, na aula passada vimos uns exemplos preliminares para nos dar a ideia de como se comportar ao observar uma função polinomial quando tendemos a variável da função, geralmente x, mas pode ser qualquer outra variável, para o infinito, limite no infinito. Se liga, de modo geral, agora, para generalizar aquela situação que nós observamos em 3 exemplos dados preliminares, eu trago o seguinte: quando tivermos o limite de um polinômio tendendo para mais ou para menos infinito, isso equivalerá ao limite desse polinômio, agora escrito no formato aberto, de grau n, tá? Bastando, então, nos exemplos preliminares, eu só pus o x elevado a n em evidência, ou seja, a parte algébrica do termo de maior grau. Eu não pus o coeficiente em evidência, mas tanto faz. Se esse coeficiente estiver aqui, eu falei na aula passada que ao multiplicar pelo infinito, influencia no resultado, tudo bem? Então, se eu puser ele em evidência, obviamente ele aparecerá em todos os denominadores, não só a variável, né, como fizemos na aula anterior, correto? Enfim, mas não altera o raciocínio não, o raciocínio ainda é o mesmo, beleza? O que eu fiz aqui? Eu destaquei por quê? Porque no final das contas, o que importará para nós, para verificar o resultado, se é mais ou se é menos positivo, porque uma função polinomial, menos infinito, perdão, porque uma função polinomial tenderá, quando x tender para infinito, quando a variável tender para infinito, seja mais ou menos, tenderá para infinito também. Aí eu tenho que saber se é mais ou menos. E para decidir isso, eu só vou precisar olhar para o maior grau em relação ao seu expoente, se é par ou ímpar, a gente comentou na aula anterior, e para o coeficiente. Nos 3 exemplos era 1, mas eu falei, se fosse menos 2, alteraria o resultado do mais infinito. Mais infinito vezes menos 2, menos infinito, e assim vai, lá das propriedades operatórias de limites, beleza? Resumindo, eu trago aqui o que podemos concluir daquelas análises, expandindo, beleza? Se nessas situações aqui o x estiver tendendo para mais infinito, ou seja, eu calcular o limite do polinômio quando o x for para mais infinito, se eu tiver mais infinito, elevado para expoente par, dá mais infinito, ou para ímpar, dá mais infinito. Então, o expoente, ele não é o meu problema, tá? Ele dará mais infinito, ele dará a resposta a mais infinito, se o coeficiente for um número positivo. Porque independente do grau do polinômio, se é grau 3, grau 2, grau 7, grau 20, grau 32, algo infinito positivo elevado a algo, só fica mais infinito ainda, tá? Não importa se o expoente é par ou ímpar. O que vai decidir se a resposta final será mais infinito é o coeficiente. Se esse coeficiente, que multiplicado pelo infinito positivo que está aqui, for também positivo, a resposta será mais infinito. Caso contrário, essa resposta será negativa, ou seja, será menos infinito se o coeficiente for um número negativo. Beleza? Ok. Isso no caso da tendência a ser para mais infinito. Mas a gente não precisa gravar, a gente pode analisar na hora com o exemplo. Vocês vão ver, a gente vai trazer outros exemplos. Aqui eu só estou generalizando, tá? Mas não precisa gravar isso aqui. Se liga. Então, se a tendência for para menos infinito, a situação já precisa ter um pouco mais de atenção. Olha só, o limite do polinômio, quando x for para menos infinito, pensando apenas na variável, menos infinito elevado a um expoente negativo, ou desculpe, ímpar, continuará menos infinito. Né? A gente viu isso na aula passada. Se fosse x ao cubo, continua menos infinito. Se fosse x à quinta,
Negativo elevado a x à quinta, menos infinito ainda, né? Valores negativos muito grandes, negativamente, porém ainda negativos, porque o expoente é ímpar. Agora, se o expoente for par, mesmo a variável tendendo para menos infinito, passará a resposta a tender ao quê? A mais infinito. Então, a minha resposta, ela depende do meu expoente. E além disso, é o seguinte, foi negativo e o expoente é par, deu mais infinito. Multipliquei por um número positivo, continuou dando mais infinito. Mas se eu multiplicasse por um número negativo, daria o quê? Menos infinito. Então aí, vamos analisar. O limite desse polinômio, ele vai dar algo igual a mais infinito, vai dar infinito, tá? Porque o resto, tudo aqui vai tender a zero. Lembra, a gente viu que essas frações, pelo denominador ser maior e tender para mais infinito, aqui fica uma constante sobre a variável que está tendendo para infinito. Então, constante sobre infinito vai tender para zero. Todas as parcelas. Colocando o coeficiente em evidência, sempre vai ficar 1. 1 vezes o resultado é o resultado. Enfim. Então, eu só me preocupo com essa parte do polinômio. Eu não vou me preocupar mais com os outros termos. É isso que eu quero concluir aqui. Tá? Eu vou poder fazer direto. Eu não preciso mais botar em evidência, escrever assim. Eu só pus para que a gente entendesse. Então, voltei para cá. Esse limite, quando for menos infinito, vai dar positivo se o expoente for par e, além disso, o coeficiente for o quê? Positivo. Porque o expoente sendo par, a resposta fica positiva, mais infinito, vezes um número positivo, continua mais infinito. E o expoente, e será mais infinito ainda, se o expoente for ímpar. Por que você está dizendo isso, Celso? Se o expoente for ímpar, menos infinito elevado a algo ímpar, a um expoente ímpar, continua menos infinito. Vezes um número que, para dar positivo, vezes um número negativo. Então, se o expoente for ímpar e o número na frente, ou seja, o coeficiente do maior grau, for negativo, a resposta vai dar mais infinito. Também dará mais infinito se o expoente for par e o número na frente for positivo. Mas não quero gravar, na hora a gente vê no exemplo. Ou a resposta pode ser menos infinito se, o contrário, se o expoente for par, aí dá positivo, porém o coeficiente for negativo, ou se o expoente é ímpar e o coeficiente for positivo. Porque se for ímpar, continua negativo, vezes algo positivo, negativo. Jogo de sinal, lá da educação básica, resumindo. Beleza? Feito a generalização, vou trazer alguns exemplos para a gente prosseguir. Fica aí. Então, pessoal, continuando aqui, agora que já vimos a generalização, vamos ilustrar com exemplos, porém respondendo de forma mais prática. A gente não vai precisar mais pôr em evidência, só vamos nos fixar em pensar nos coeficientes com maior grau, que é isso que a gente viu na generalização. Beleza? Se liga. Nesse caso, limite do polinômio de grau 3 com o x tendendo a 2. Só para enganar vocês. É um caso típico de polinômio tendendo a uma constante. Não cabe nessa situação. Só foi para refrescar a memória. Como é uma função contínua, o limite aqui vai dar o quê? Essa parte tende para 8, essa parte tende para 16, que é 4 vezes 4, menos 16, e aqui tende para 1. No final das contas, 8 menos 16, menos 8, mais 1, menos 7. Usei, inclusive, propriedades de limites, limites da soma, de cada parcela, tá bom? Só para a gente ilustrar o limite da soma. Enfim, aqui é uma função contínua, cada parte aqui é contínua, em 2, tranquilo. Só para refrescarmos a memória. Agora vamos à vera. Limite aqui no infinito, x tendendo a mais infinito. Se liga, x à quinta menos x à quarta, com x indo para mais infinito. O que é que vai acontecer?
Qual o coeficiente de maior grau? X à quinta, tá? X à quinta, x tendendo a mais infinito, x à quinta vai para onde? Para mais infinito. Aqui, se eu pusesse em evidência, essa parte ficaria tendendo a zero, que ia ficar 1 sobre x. Enfim, não precisa. Agora a gente já pode fazer direto, porque a gente percebeu que quando eu tiver um polinômio, o resultado do limite só depende do termo de maior grau. Se liga. Então, ó, o coeficiente aqui é 1, é positivo. 1 vezes mais infinito gera a resposta mais infinito. Pronto, simples assim. Podemos responder bem direto. Próximo. Aqui também é um polinômio. Qual é o maior grau? Qual é o grau desse polinômio? É o grau 11. É o termo de maior grau. Beleza. Esse é o termo de maior grau. A tendência da variável vai para onde? Para o menos infinito. Menos infinito. X elevado a 11, tendendo para menos infinito, vai para o quê? Para menos infinito, que é menos infinito elevado a um expoente ímpar. Viu que não precisa gravar as regras? É só a gente jogar aqui na hora. Ali só foi para generalizar, se liga. Então, menos infinito vai dar esse resultado, o termo de maior grau, vezes o seu coeficiente, que é o AN, que funciona como AN, vezes o menos π. Π é aquele número que vale mais ou menos 3,14. É um número. Tá? Aqui não é variável, é um número, é uma constante. Então, menos π vezes o menos infinito vai dar o quê? Mais infinito. E essa é a resposta do meu limite. Exemplo 4, meu povo. Também, da mesma forma. Que grau é esse polinômio? Qual é o termo de maior grau? É um polinômio de grau 81. Apareceu aqui fora da ordem, não precisa estar na ordem. Você tem que identificar qual é o termo de maior grau. Esse é o termo de maior grau, tá? X tendendo para mais infinito. A variável tende para onde? Mais infinito. Vezes o seu coeficiente, que é positivo, vai tender para onde? Mais infinito. E por fim, o quinto exemplo, se liga, esse polinômio, qual é o grau dele? Grau 50, meu povo. Ponto. Vou pensar no termo de maior grau, que era, se fosse fazer aquele processo, ia botar essa parte em evidência, tal, não precisa, façamos direto. Então, ó, x tendendo a menos infinito. A variável será menos infinito elevado a 50. Menos infinito elevado a 50 vai dar o quê? Mais infinito, porque o expoente é par. Mais infinito vezes o coeficiente que está multiplicando isso, que é o menos raiz de 2, vai dar o quê? Menos infinito. Pronto. Bem simples, bem tranquilo, bem básico, bem tranquilo. Básico não, porque alguns podem não achar básico de início, mas depois compreendem, vão compreender, beleza? É isso, finalizamos mais uma aula aqui. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Próxima aula continuamos limite de funções no infinito. Valeu!